Para comemorar o fim do primeiro turno, um começo levinho, né? Com direito a pastel. Já que hoje o tema não vai ser fácil. Tem que comer mesmo? Aqui, ó. Mordida inteira. Engole? Oi, isso é só Tem que comer. Ela é querida, atenciosa e trouxe a liberdade para o nosso povo. A mulher disparou, disparou, disparou. Agora que eu tô bem alimentada, bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos a mais uma Curadoria Meio Maravilhosa. Eu sou Bruna Bofari, vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você ficar bem informado logo no começo do seu dia. Assina o Meio, vale a pena. É claro que vamos começar com as eleições. Domingo foi um dia tenso pelo país, mesmo com o porte de armas proibido no dia das eleições. Os nervos estavam aflorados. Em primeiro momento, teve uma sensação de que as zonas eleitorais estavam mais cheias. Por causa das filas, muitas zonas emitiram senhas para que as pessoas que tivessem chego antes das 5 horas da tarde pudessem votar. Mas foi um sentimento. A abstenção foi de 20,9%. Mesmo o voto sendo obrigatório, 32 milhões de brasileiros não votaram. Em 2018, a taxa de comparecimento de analfabetos às urnas foi a menor, com 49%. O voto não é obrigatório para os analfabetos, mas eles compõem 6,6% do Brasil. O último dado é do IBGE de 2019, que conta quem tem 15 anos ou mais. Agora, quanto maior o nível de instrução, maior o nível de comparecimento às urnas. Mas mesmo assim, 20% decidiu não sair de casa. Seja por escolha própria, impossibilidade de votar ou falta de passe livre. Muito influi na escolha ou na impossibilidade. Essas pessoas poderiam ter decidido o futuro do Brasil no primeiro turno, mas ainda assim seria difícil. O único presidente do Brasil que conseguiu a vitória em uma votação só foi o FHC, em 1994 e na reeleição em 98. Nas duas, ficou à frente do Lula. Agora, ex-ministros do FHC e até Armínio Fraga declararam apoio ao Lula. Joaquim Barbosa, Henrique Meirelles, esses também apoiaram o Lula. A frente ampla, formada pelo PT esse ano, tem um único objetivo: derrotar o bolsonarismo, derrotar a extrema-direita. E não é só uma eleição que vai garantir a morte desse movimento que prega o ódio e a desinformação. É muito trabalho. Lula saiu gigante desse primeiro turno, por mais que o gostinho tenha sido de derrota, por mais que a vitória no primeiro turno fosse esperada, mesmo com pequenas chances. Lula teve 57 milhões de votos, mais do que o FHC, quando foi eleito em primeiro turno. Em 94, o FHC teve 34 milhões de votos. Em 98, 35 milhões. Nesse tempo, os votos brancos e nulos somaram 18%. E dia 2 de outubro de 2022, só 4,4% dos votos foram brancos e nulos. O que diz muito sobre quem foi votar para presidente, que foi decidido. A campanha pelo voto útil dos candidatos que estava liderando a disputa funcionou. Por mais que fosse um movimento liderado pela campanha do PT, o Bolsonaro também ganhou com essa. 91,6% dos votos válidos foram para Lula e Bolsonaro. E o bolsonarismo mostrou que sua máquina de propagandas, notícias no Zap e fake news continua funcionando. Afinal, 41% dos votos foram diretamente para o Bolsonaro. Quem votou no Bolsonaro odeia o PT? Não gosta do governo Lula? É um antipetismo? Ou tem muito mais por trás disso? Primeiro, vamos às fake news. Não demorou muito para que logo depois do final da apuração, uma enchente de fake news dominasse a internet. Grupos bolsonaristas compartilharam textos de que Lula fecharia as igrejas. O que é de longe a pior mentira, porque assim, no primeiro mandato de Lula, em 2003, o rapaz criou a Lei da Liberdade Religiosa. Então como que durante 14 anos do governo do PT, as igrejas ficaram tranquilas e agora falam que o Lula vai fechar os cultos?
Em 2018, o país não tinha nenhuma informação sobre o passado presidencial do Bolsonaro, só de que ele tinha sido deputado por bons 27 anos e que tinha só 2 projetos na Câmara. Mesmo com essa incompetência explícita, o país o elegeu. Agora, pelo menos, o país tem 2 mandatos de Lula para olhar para trás e pensar, né? Voltando às fake news. Imagens de que Lula é satânico. Até teve um sacerdote da igreja luciferiana garantindo a informação. É desespero eleitoral. É máquina de fabricação de mentiras. Mas não só. Outro vídeo viralizou de um culto em que uma empresária influencer... Porque aparentemente nenhum empresário pode ser low profile. Todo mundo tem que postar stories às 7 da manhã falando sobre meritocracia. A empresária, no meio do culto, no palco, com o microfone e tudo, fica dizendo que o Lula mandou uma mulher abortar. Essa fake news foi paga. E foi paga pela campanha de Collor para afetar a campanha do Lula em 1989. Tá velho, né? Para a BBC Brasil, a professora da Universidade Estadual de Iowa, Amy Smith, uma das possibilidades para o Bolsonaro ter tido tantos votos na reta final, talvez possa ser resumida em uma palavra: os evangélicos. Cultos, sermões a favor de Jair Bolsonaro e textos nas redes sociais de pastores podem ter sido um motivo. E não é de hoje, não. E também não é da última semana. No dia 16 de setembro, o Bolsonaro estava num culto-campanha, recebendo oração e bênção numa igreja evangélica no Rio, com aproximadamente 10 mil pessoas, algumas com blusas e adesivos do Bolsonaro. O Estado é laico. Não é para pastor opinar em eleição. Não é para pastor escolher um salvador. Não existe salvador além de Deus. Não existe profeta depois de Jesus. Isso é para o cristianismo. O Estado é laico. Ninguém é enviado por Deus para salvar a pátria. Igreja é uma instituição que merece a liberdade e o direito de ser exercida. Política é outra instituição, coletiva, que não tem que ser tocada pela ética e moral de uma religião específica. Igreja nem paga imposto no Brasil. Além disso, tiveram as dívidas perdoadas depois do projeto de lei 1581 de 2020 do Davi Soares, do União Brasil de São Paulo. O perdão foi estimado em 1,4 bilhão de reais. Igreja aqui não paga imposto e nem as dívidas. Então o mínimo que deve fazer é não opinar e decidir eleitos pelos seus fiéis. Cada pessoa representa uma história, cada comunidade um coletivo, e todos têm de ser respeitados. Serão semanas dificílimas daqui pra frente. Dificílimas mesmo. E será difícil também porque nessas eleições as pessoas esqueceram de se informar sobre os senadores. Talvez pela quantidade de informação sobre os presidentes, talvez pela quantidade de candidato. O senador eleito por Santa Catarina, Jorge Seife, é aliado de Bolsonaro, ex-secretário da Pesca. E o conhecimento de pesca vem por ser herdeiro de empresas de pesca industrial. E por essas experiências era de se imaginar que tivesse algum conhecimento sobre sustentabilidade, né? Errado, claro, como sempre. Não dá pra se esperar nada mais. O Seife, numa live com o Bolsonaro, garante que peixe, lagosta e camarão são inteligentes e que fogem quando vem o óleo, garantindo que as pessoas poderiam comer os peixes depois de um vazamento de óleo. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Então, obviamente, que você pode consumir o seu peixinho, né, sem problema nenhum, lagosta, camarão, tudo perfeitamente sano, capitão. Essa fala de 2019 foi contestada por biólogos que pediram cautela no consumo porque a contaminação poderia ter acontecido. É o mínimo, né? O mínimo com essa população é garantir a sobrevivência dela e evitar o adoecimento. Ou também não, porque durante o governo Bolsonaro, no auge da pandemia, se sabia que faltava oxigênio nos hospitais de Manaus e nada foi feito. Pacientes com Covid-19 morreram por falta de oxigênio. O mínimo é garantir a sobrevivência da população. E mesmo assim, quem não apoia o Lula, principalmente dentro de nichos ultraconservadores, entende a gravidade dessa situação. O streamer Alan Zoca, na sua live, falou sobre a morte do tio dele por Covid. Depois declarou seu voto. Ineficácia do governo Bolsonaro em garantir o mínimo, a sobrevivência. Sim, tempos difíceis. Primeiro turno passou, ainda há muito trabalho pela frente. Vamos falar sobre o Rodrigo Garcia, do PSDB? Primeiro que o candidato à reeleição foi o segundo governador com menos votos no país. Mas será que ele sabia votar? Olha, talvez não.
O candidato foi à zona eleitoral errada, chegou para votar e só descobriu o erro quando entregou o título aos mesários. Opa! Não sabia onde votava. Mas não é só esse prego que Rodrigo colocou no seu caixão. Também declarou apoio incondicional ao Bolsonaro e ao Tarcísio de Freitas. O Alexandre Frota, deputado do PSDB, pediu desfiliação do partido por não querer estar junto com quem apoia essa galera. Esse podia estar no especial do O Mundo Não Gira. Capota! Para finalizar a curadoria de hoje, temos um decreto maçônico de 2019. Brasil acima de tudo, gado acima de todos. E assim passa a boiada. Vejo vocês numa próxima curadoria meio maravilhosa. Eu quero deixar bem claro aqui que eu vou sempre naquela feira, eu sempre como aquele pastel, eu sempre fui gente como a gente, e não é porque eu tô me candidatando a um cargo político que eu me submeti a comer um pastelzinho na rua. Agora é sério, né? A relação entre pastel e política algum dia ainda vai ser objeto de pesquisa de cientista político, né? Se é que ainda não foi. Se foi, me conta, porque eu não sei.